Uma pergunta que eu recebo bastante desde que eu passei a dar minha cara a tapa na internet é sobre a faculdade de cinema. Se vale a pena fazer, como é o mercado de trabalho, como é a faculdade. O que eu super entendo, porque quando eu tava prestando vestibular, eu tinha as mesmas dúvidas, as mesmas questões. A diferença é que na minha época, que eu me lembre pelo menos, só tinha a Lully de verdade falando sobre isso. Não tinha tanta opção como a gente vê hoje em dia, tanto no YouTube quanto no TikTok. E aí eu fiz um vídeo no TikTok perguntando quais eram as dúvidas que as pessoas tinham sobre a faculdade de cinema e especialmente sobre o curso na UF, que foi o que eu fiz. E a ideia era fazer um vídeo só sobre isso, né? Só respondendo as perguntas. Mas o algoritmo era engraçado. No minuto que eu falei, tá, vou fazer um vídeo sobre isso, eu comecei a receber uma enxurrada de recomendações de vídeos de pessoas falando sobre o mesmo assunto. Falando sobre a faculdade de cinema, né? Se deve ou não fazer, se vale a pena ou não. Então eu quero fazer também um pequeno comentário sobre isso. Mas primeiro vamos ao que interessa, né? Vamos às perguntas. Eu fiz cinema e audiovisual na UF, foi o curso de bacharelado, e eu entrei em 2019.2 e me formei em 2024.2. Em tese, o curso tem a duração de 4 anos, né? Ou seja, 8 semestres, mas precisei de um pouquinho mais de tempo para me formar. No caso, eu fiz em 5 anos. Em minha defesa, ao longo desses 5 anos, nós tivemos pandemia, greve, eu comecei a trabalhar e eu fiz intercâmbio pela faculdade. Então, assim, particularmente, eu acho 5 anos até pouco. O que me leva à primeira pergunta, que é: como são os horários? É meu sonho, mas sou CLT. Dá pra trabalhar e estudar? Dá. Eu ia falar que dá facilmente, mas qualquer pessoa que trabalha e estuda sabe que não é nada fácil. Mas o que eu quero dizer aqui é que nos meus 5 anos eu nunca tive problema. Eu comecei a trabalhar quando eu tava no meu segundo período e foi assim até o final. Pra não dizer que eu nunca tive problema, eu tive uma professora que no meu último semestre implicou com as minhas faltas, mesmo eu tendo como comprovar que eram faltas por conta de trabalho, mas até isso deu pra desenrolar. De resto, todos os professores sempre foram muito compreensíveis, eu nunca tive problema, até porque todo mundo sabe que você tem contas a pagar. O curso de cinema na UF, ele é integral, ou seja, tem aula de manhã, de tarde e de noite, mas você monta a sua grade conforme dá. Eu não lembro de ter matéria obrigatória de tarde, se não me engano todas eram de manhã, mas eu posso estar falando besteira, vale a pena confirmar. E eu sei que sendo CLT, muito provavelmente as matérias de manhã fica impossível conciliar, né? Acho que teria que ser à noite. Mas de novo, eu não tenho certeza, vale confirmar. Eu tenho uma amiga que é CLT e ela conseguiu desenrolar com o chefe dela, pra que ela conseguisse conciliar os dois. Mas a empresa já era da área, era uma produtora, então eles meio que entenderam. Mas assim, da minha experiência e do que eu vejo dos meus amigos, todo mundo conseguiu conciliar trabalho e faculdade. Óbvio que vai ter matéria que você vai querer fazer e você não vai conseguir por conta dos horários. Eu, por exemplo, como eu não sou de Niterói, eu nunca peguei matéria à noite, porque eu não me sentia segura de voltar às 9 horas da noite pro Rio. Mas isso nunca me atrapalhou. Próxima. Quais matérias vocês estudam? E sei que não é seu foco, mas como é a parte de animação? O que eu vou unir com essa daqui que diz: como é a base para quem quer trabalhar focado em roteiro? A gente estuda um pouco de tudo, mas sempre focado em cinema. Acho que é importante destacar isso, que apesar de ser cinema e audiovisual, o curso é inteiramente voltado para cinema. A parte do audiovisual fica mais para as optativas. Eu, por exemplo, pegava muita matéria de mídia porque eu adorava. E a gente tem desde matérias mais teóricas como História do Cinema Brasileiro, História do Cinema Mundial, Economia do Audiovisual, Linguagem do Cinema. A gente tinha Teoria da Percepção, mas eu acho que essa matéria caiu. Além da base para qualquer curso de humanas, então filosofia, sociologia, antropologia, história, português. E as matérias mais práticas, onde a gente aprende um pouco de tudo que é necessário para fazer um filme, além de cada etapa de um filme. Então a gente tem matéria de roteiro, direção de arte, direção de fotografia, som, montagem, animação. E provavelmente eu tô esquecendo algumas, mas acho que deu pra entender. Eu vou ver se consigo um link com toda a grade e aí eu deixo na descrição desse vídeo. Ah, a gente também tem preservação, esqueci de preservação. Mas enfim, a gente tem preservação, que é uma matéria importantíssima, que inclusive eu descobri que tem faculdade de cinema que elas ofertam, mas não é obrigatória e deveria ser. Mas o que acontece? Cada uma dessas matérias é ofertada em um semestre, ou seja, em 6 meses. Mas se você quer se especializar nisso, no caso, se é essa função que você quer seguir, você vai ter que correr atrás de mais informação. E quando eu falo de ir atrás de mais informação, eu deixo, sei lá, pegar a optativa que é voltada pra isso. Sendo sincera, tem bem mais de roteiro do que de animação. Ou fazer curso à parte, né, fora da universidade. Todas as matérias da faculdade são muito boas pra gente entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente leva jeito. Porque 90% das pessoas entram na faculdade querendo ser diretor e com a cabeça só focada naquilo. Eu, por exemplo, entrei querendo ser produtora e achando que eu só servia pra isso. E como todas as matérias têm um lado prático, a gente é obrigado a colocar a mão na massa, né, ver se a gente leva jeito pra aquilo. Por exemplo, eu sempre amei fotografia e continuo amando, mas eu nunca levei jeito pra isso e nas aulas eu só confirmei que eu jamais trabalharia com isso. É isso, é muito lindo, muito bacana com outra pessoa fazendo. Eu não, muito obrigada. Roteiro foi algo que eu me interessei ao longo da faculdade, eu fiz muitos cursos à parte. Eu posso dizer que eu gastei mais de uma mensalidade da PUC e da SPM só em curso à parte, falando no total, obviamente. Mas no meu caso eu podia fazer isso porque eu não pagava faculdade, eu trabalhava e eu não tinha obrigação de ajudar em casa. É importante deixar isso claro. Inclusive, o primeiro curso de roteiro que eu fiz e eu sempre panfleto foi do Nesp. Foi incrível, professor maravilhoso, super recomendo. E se não me engano, eu nem paguei por ele, foi um presente da minha mãe. Enfim, tudo isso pra dizer que seja a área que você quer seguir, seja roteiro ou animação, você vai ter que fazer cursos complementares à faculdade. Só um semestre não especializa ninguém. E aí tem mil possibilidades. Por exemplo, pra quem não pode bancar curso, porque mal bem são cursos caros, tem canal no YouTube que ensina, tem muitos cursos que oferecem bolsa. Eu sei gente que usou cara de pau, né, foi atrás do professor, disse que não podia pagar, mas queria muito fazer o curso e se ofereceu ali pra ser um assistente, fazer algum trabalho em troca da vaga e conseguiu. Inclusive, conheço mais de uma pessoa que conseguiu vaga sem ter que fazer nada em troca. O professor ficou tocado só pelo fato da pessoa querer muito fazer o curso. E na faculdade mesmo, os próprios alunos fazem projetos. Algumas iniciativas têm até professores envolvidos. O que me leva às últimas duas perguntas sobre matéria, que são:
Como é a prova de vocês? A maioria é prática? E a UF é mais artística, técnica ou comunicação? Sim, a maioria das provas que a gente tem, na verdade, são trabalhos práticos. Que eu lembro, se tive prova, e prova quando eu digo aqui aquela coisa meio escola de escreva 2 páginas, não olhe pro lado, nas matérias de história e português. Só que eu fiz metade do curso na pandemia. Se eu não me engano, foram 4 semestres online. Então, mesmo que os professores quisessem dar prova, não tinha como eles saberem se ninguém tava colando. Eu não sei se em condições normais, outras matérias como sociologia, filosofia, antropologia, se eles dariam prova. No meu caso, foi tudo trabalho. E nas outras matérias, como por exemplo, fotografia, roteiro, montagem, a nossa prova, na verdade, eram trabalhos onde a gente colocava em prática tudo que a gente aprendeu nas aulas. Então, por exemplo, na matéria de roteiro, eu tive que entregar um roteiro de um curta-metragem. Em montagem, tive que editar um vídeo e por aí vai. Inclusive, vou aproveitar para responder logo essa pergunta que diz: tem como fazer algumas atuações em produções ou como é cinema, só pode cuidar da parte por trás das câmeras na faculdade? A gente não tem aula de atuação, a gente não aprende a atuar. Honestamente, não sei se tem optativa disso, mas eu lembro que a UF tem curso de artes cênicas, então o CIPAC tem. Mas no curso de cinema, o máximo que a gente tem é direção de atores. Mas assim mesmo a gente aprende a dirigir atores. Não tem nada a ver com a atuação. Mas justamente por a gente ter muitos trabalhos práticos, a gente tá sem pressão de atores. Por exemplo, para aula de direção de atores, eu tive que ir atrás de uma atriz para gravar um monólogo. Todo mundo tem um TCC prático, que é quando a gente faz uma obra audiovisual de nossa autoria, então pode ser um videoclipe, um curta-metragem, eu fiz uma websérie, e para tudo isso a gente também precisa de atores. Então assim, na faculdade você não vai aprender nada sobre atuação, mas eu garanto que você consegue fazer um portfólio. E respondendo a segunda parte da pergunta, a UF é mais artística e extremamente acadêmica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem sim a parte prática, mas até por ser uma universidade, a maior parte do curso é teoria. E eu sei que muita gente vira cara pra isso. Até porque o legal mesmo é você estar ali no set, né, colocar a mão na massa. Porém, você só tem como desenvolver o seu lado artístico se você tem repertório, se você tem referência, e aí entra a importância da teoria. Isso é algo que a UF tem muito a oferecer. Todas as matérias têm uma bibliografia e uma filmografia muito rica. Os professores também têm muita bagagem, muito repertório, e a grande maioria ali é referência na sua área de pesquisa, na área que eles se especializam, né, na área que eles estudam. Então assim, se você for de mente e coração aberto, você vai aprender muito. E ainda vai sair com uma lista de livros e filmes que não vai acabar nunca. Não importa o quanto você lê, não importa quanta coisa você assista, vai ter sempre algo novo. Foi uma estrutura da UF. Quando pesquisava sobre a Faculdade Federal de Cinema, todo mundo dizia que as federais não tinham recurso algum. E aí fui pra particular. Isso é importante comentar, porque eu também tinha essa dúvida. E assim, a UF, como qualquer universidade pública, tem seus problemas. Mas a gente tem equipamento, a gente tem infraestrutura, a gente tem papel higiênico, que é algo que muita gente diz que, né, na federal não tem papel higiênico. Eu peguei a transição do campus. Antes a gente estava no Casarão, que era uma casa rosa, bem Penélope charmosa. E agora as aulas são no Gragoatá, num prédio laranja que honestamente lembra muito uma escola. E assim, o prédio é novo, foi inaugurado em 2023. Então tudo ali é novo também. As salas, as carteiras, os projetores, os banheiros, tudo. Óbvio que tem problemas. Por exemplo, ano passado, eu lembro que teve um temporal e alagou uma parte. Honestamente eu não lembro, mas deu um pepino ali. Mas por que eu tô falando isso? Tem problema? Tem. Como, infelizmente, a grande maioria das universidades públicas do Brasil. Mas não é essa coisa de uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pelo contrário. Até equipamento, que muita gente acha que não tem só por ser uma universidade pública, a gente tem. Tem câmera, tem microfone, tem estúdio, tem acervo de arte, tem sala de edição. Infelizmente, nada ali é de última geração. Você não vai entrar e vai ver uma sala cheia de Mac, que nem na SPM, por exemplo. Pelo menos quando eu fiz a faculdade não era Mac. Mas ter tem. Por exemplo, na nossa aula prática de fotografia, a gente foi num parque em Niterói e fotografar. E a turma se dividiu em grupos, porque, óbvio, não tinha câmera pra 20 cabeças, mas devia ter ali umas 6, 7 câmeras. E todo mundo conseguiu fazer o trabalho, foi tranquilo. E pra finalizar essa parte do curso da UF, falar sobre mercado de trabalho, com que nota você passou? Então, eu deixei essa por último porque antes eu tenho que me explicar e não é uma história que eu mergulho. Eu fiz Enem em 2018. Naquela época, o primeiro dia era Redação, Linguagens e Humanas. E o segundo era Natureza e Matemática. Eu não sei se continua assim, mas no meu ano as matérias tinham pesos diferentes para cinema na UF. Se eu não me engano, Redação tinha peso 5, Linguagens e Humanas tinham peso 4, Natureza e Matemática tinha peso 1. Então, o mais importante pra mim era o primeiro dia. Ali ia definir se eu passava ou não. E durante a prova, eu lembro que eu pensei, cara, não tá dando certo. Eu tô com mais dúvidas do que certeza, eu não tô indo bem, eu não vou passar. Enfim, o que importa pra gente é que eu entreguei a prova chorando e a partir dali, gente, foi um show da Xuxa. Tudo que eu fiz foi chorar, me desesperar e ter certeza que meu futuro estava arruinado porque eu tinha certeza que eu não tinha passado. Tanto é que a minha prova, ela ficou assim. Eu não sei se a câmera está captando o quão amassado e destruído isso daqui tá. Tem uma parte que tá rasgada, inclusive, e tem uma pisada, quer dizer, aqui. Pra fazer um comparativo, a do segundo dia ficou assim. A diferença. Pra tirar uma noção de como eu agi, eu voltei à escola por 3 dias. E eu só fui no quarto porque minha mãe fez meio que uma intervenção e falou, minha filha, eu não fiquei assim nem quando meu pai morreu. E minha mãe perdeu o pai muito novinha, foi uma comparação extremamente justa. Tudo isso pra dizer que eu fui pro segundo dia ligando foda-se, porque na minha cabeça já tava tudo arruinado. Tanto é que pode ver que não tem um cálculo aqui, ridículo, ridículo. E por que eu tô contando toda essa história? Porque essas foram as minhas notas. Eu vou pegar no portal da faculdade, não tem aqui comigo, mas do que eu lembro, eu tirei 400 e pouco em naturezas, foi muito feio, foi feio. Eu fui bem em matemática, melhor do que eu esperava, e linguagem e português
português não é que eu fui mal, até porque mal ou bem eu consegui passar. Mas pra média de acertos que eu tinha ao longo do ano, né, quando eu fazia simulado, eu fui muito abaixo do esperado. E uma coisa que eu acho que me salvou foi que eu fui muito bem na redação. Eu tirei 900 e alguma coisa. Mas também sendo justa, eu estudei em escola cursinho, né, colégio particular, que o foco sempre foi Enem. Então também era minha obrigação ir bem. Até por isso que eu realmente me envergonho dos 400 e pouco. Inclusive, importante dizer, isso é pra ampla concorrência. Eu sei que a nota de corte muda conforme a vaga que você aplica, então isso é pra ampla concorrência. Mas dependente da vaga, no meu ano, o cinema teve a 4ª nota de corte mais alta da UF. Perdeu só pra medicina, direito e odonto. A galera acha que por ser arte é fácil de passar, né, faculdade vagabundo, mas eu estudei que nem uma vagabunda, que nem uma corna, melhor dizendo, pra conseguir passar. E até por isso que eu guardo essa prova, pra lembrar que tudo nessa vida é passageiro. E que muitas vezes a gente tá errado sobre as nossas certezas, graças a Deus. Vamos agora para as perguntas sobre mercado de trabalho. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é a minha percepção com base na minha ainda curta experiência no mercado de trabalho. Meu primeiro trabalho no audiovisual foi em 2020, então eu passo a contar a partir dali, mas assim, tem 5 anos. É muito pouco. E também eu tô falando minha visão sobre o mercado no Rio de Janeiro. Você acha que fazer uma faculdade focada em cinema faz diferença no mercado de trabalho? Não. Queria muito dizer que sim, mas não. Cinema e audiovisual é na base do QI, quem indica. É sobre os contatos que você tem, quem você conhece e o que você já fez. Aonde você aprendeu tudo isso, ninguém se importa. Tanto é que muita gente que trabalha com cinema, né, trabalha com audiovisual, é formada em comunicação, em jornalismo, em publicidade. Até porque, sendo justa, faculdade de cinema é algo recente. O curso da UF, por exemplo, foi criado em 1968. Ele tem a mesma idade dos meus pais. Então, assim, não é que eu acho que seja algo descartável, tá? Só pra deixar claro. Eu até pretendo entrar nisso mais pra frente. Mas dizer que faz diferença, infelizmente, eu não acho que eu posso dizer. A faculdade te ajuda a conhecer pessoas que podem te ajudar a se inserir no mercado de trabalho, a ser indicado pra algum trabalho. Agora, na entrevista de emprego, a galera tá muito mais preocupada em saber o que você já fez do que no seu diploma. Em quais áreas você pode trabalhar quando faz cinema? Nas mais diferentes áreas dentro de comunicação. Tudo vai depender do que você quer fazer. Você pode trabalhar tanto com produção, direção, quanto com edição de vídeo, fotografia, enfim, todas as matérias que eu já citei no vídeo. E outras funções que muitas vezes a gente nem imagina. Por exemplo, meu primeiro trabalho em longa-metragem foi em pesquisa. Foi pesquisa para um documentário, uma função que eu nem imaginava. E eu descobri que é algo que eu amo fazer. Uma coisa também, por exemplo, que eu fazia no início da faculdade para tirar um dinheiro a mais, era trabalhar como social media. Então eu fazia o design, eu editava os vídeos, eu postava no Instagram, eu criava conteúdo. Enfim, as possibilidades são bem amplas. Tudo depende do que você quer fazer, do que você quer se especializar, no que você vai jogar a sua energia. O que me leva à terceira pergunta, que é: consegue falar como é o mercado de trabalho? Se tem bastante demanda? Também depende. No caso, depende de que área você quer seguir. Por exemplo, editor de vídeo tem muito mais demanda que um roteirista, que um diretor. Até porque hoje em dia qualquer grande empresa tem uma área voltada para comunicação, seja comunicação interna ou redes sociais. E para isso eles precisam contratar filmmaker, editor de vídeo. Eu sei que esse não é o sonho de ninguém que decide fazer uma faculdade de cinema, mas paga as contas. Até porque se você acha que você vai entrar na faculdade de cinema e sair trabalhando só com direção, das duas uma, ou você é um nepo baby, ou você não vai. Acho que nem ser um nepo baby, pra ser sincero. Mas assim, falando essa parte mais criativa, a gente pensar que hoje em dia a gente tem muito mais do que cinema e TV. Tem cinema, TV, os streamings, a gama toda das redes sociais e a criação de conteúdo pra isso, YouTube, podcast. Então assim, o leque é muito maior. O que não quer dizer que é fácil, não é? E eu não falo isso para desanimar ninguém, só porque eu também não quero romantizar nada. Não é fácil, mas também não é impossível. O que nos leva para a última pergunta, que é um curso mais de elite? Gosto de cinema, a parte de direção, criação, roteirização e o mar de possibilidades, mas nunca tive muito acesso ao longo da infância. Comecei agora, já adulta. Assim, foi o que eu falei, é um mercado difícil e totalmente pautado em quem você conhece. Então a resposta é sim, infelizmente. Mas eu acho que aí entra a importância da faculdade. E foi por isso que eu deixei essa pergunta por último também. Se você não tem família influente, quando eu digo influente aqui, é muito mais sobrenome, né? Ser um nepo baby, digamos assim. Não me refiro necessariamente a dinheiro, porque assim, dinheiro é importante? É, mas só ele não basta. O sobrenome tem muito mais peso do que o dinheiro. Então se você não tem nenhum nem outro, o lugar que você vai ter acesso a equipamento, o lugar que você vai começar a fazer networking, e o principal, que você vai aprender todo o necessário para se formar não só como profissional, mas como ser humano, é na faculdade. Eu sempre falo, a UF não me formou como profissional, a UF me formou como ser humano. Porque a parte técnica da coisa, sendo muito sincera aqui, eu aprendi na prática trabalhando. Até por tudo que eu falei, né? Teve pandemia, muitas aulas foram online, enfim. Só que foi nas aulas que eu aprendi a base do que eu tava fazendo. Foi nas aulas que eu aprendi a parte teórica daquilo. Foi graças aos professores que eu passei a ter repertório. Eu já postei um vídeo falando isso aqui, mas quando eu entrei na UF, eu não tinha repertório. Nenhum. Absolutamente nenhum. As aulas foram muito importantes pra mim nesse sentido. E isso não só pelo que era dado em aula, mas pelas pesquisas que eu fazia a partir do que era dito. Nas aulas, muitas vezes, o professor cita um filme, cita um livro, que ele não vai aprofundar ali, mas aí você bota na sua listinha pra você ir atrás. Até hoje eu tenho no meu HD a bibliografia, a filmografia de diferentes aulas que eu tive na faculdade. E eu guardo isso não só porque, obviamente, nas aulas os professores não conseguiram aprofundar tudo. Muitas vezes um filme era citado, mas a gente não assistia, ou só assistia um trecho. E lógico que eu mesma, em 5 anos, não dei conta de tudo. Mas tem como meta um dia zerar aquilo, nem que seja plano pra aposentadoria. Na faculdade você também tem acesso a muitos livros da área, livros que provavelmente você nem ouviria falar se não fosse pela faculdade. E a universidade não te dá só esse conhecimento acadêmico, né, essa parte teórica, mas também te ajuda a desenvolver raciocínio crítico, né, um ambiente de muita troca. E especialmente uma universidade pública, como é o caso da UF,
é um ambiente de trocas com pessoas muito diferentes. Por exemplo, em Cinema UF, especificamente, tem muita gente de fora do Rio de Janeiro, porque é uma das poucas universidades públicas que oferta cinema e é uma das poucas que está presente num polo cinematográfico. Então muita gente se muda da sua cidade para ir cursar lá. Do meu período, eu lembro que mais de um terço da turma era de fora. E isso é um espaço para debate, para uma troca muito rica. Especialmente quando a gente pensa em cinema, né? Quando a gente pensa em arte. Porque cada um ali vem de um repertório. E nenhum curso, seja ele técnico ou não, vai te oferecer isso. Até porque tem o dia a dia da universidade. É na faculdade também que você fica sabendo dos mais diferentes eventos culturais. E o principal, você tem a possibilidade de participar deles. E quando eu falo evento aqui, eu me refiro desde, sei lá, mostra, cinema e debate, até mesmo viagens. Eu, por exemplo, só pude fazer meu tão sonhado intercâmbio graças à faculdade. E se você também tem esse sonho, minha filha, faça. Eu sei que essa é uma realidade distante para a grande maioria das pessoas, mas, gente, na UF tem programa de bolsa. Acho que qualquer universidade pública. Então pesquisem, vão atrás, porque, juro por Deus, foi a melhor experiência da minha vida. E pra completar a grana da viagem, que, por exemplo, tem que custear passagem, eu já vi gente fazendo vaquinha, vendendo doce na faculdade, fazendo rifa, vendendo bebida na cantareira. Então, assim, é possível, eu juro que é possível. Até porque a galera se ajuda muito. Porque, principalmente nós, fudidos do cinema, a gente tem que custear o nosso TC. Então, assim, tem sempre uma rifa, um isoporzinho, tem várias coisas que as pessoas fazem pra conseguir dinheiro. E a galera se ajuda. Seja pra custear a viagem ou projeto de conclusão de curso. E falando TC, pra fechar, porque esse vídeo já deve estar enorme, é na faculdade que você vai começar a fazer networking. Se você não tem padrinho, é na faculdade que você vai começar a fazer os primeiros projetos que vão servir de portfólio pra quando você for aplicar pra uma vaga de emprego. É lá que você vai conhecer as pessoas que no futuro vão virar seus colegas de profissão e que podem te chamar pra trabalhar. Por exemplo, o meu primeiro emprego de longa-metragem, que eu falei da pesquisa, quem me indicou foi uma amiga da faculdade. Ela já estava no projeto, precisava de uma outra pessoa e ela me indicou. Eu trabalhei no Festival do Rio do ano passado por indicação de um amigo meu, também da faculdade. E já vi diferentes amigos conseguirem um emprego por indicação de gente da faculdade. Além disso, vai ser a galera da faculdade que vai trabalhar de graça nos seus projetos. Cinema é uma arte coletiva, você não vai fazer um filme sozinho, mesmo que seja um nanometragem. Então, para dar vida às suas ideias, você vai precisar de pessoas, em especial amigos, porque se você não é herdeiro, você não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Você já tem que dar graças a Deus se você tiver dinheiro para pagar o filme. Por exemplo, na websérie, que foi meu trabalho de conclusão de curso, 70 pessoas, de novo, 70 pessoas trabalharam de forma direta ou indireta no projeto. Mas assim, tem 70 pessoas nos créditos. Muita gente ali era da UF. Tanto amigos meus que embarcaram nessa comigo, quanto gente que eu nem conhecia, né? Que eu passei a conhecer porque toparam fazer parte do projeto. E eu não paguei ninguém. Eram 70 pessoas fazendo no amor. Obviamente, eu custei comida e transporte, porque né, ninguém vai pagar pra trabalhar também. Mas assim, salário não rolou. Então, pra fechar finalmente, é sim um curso elitista. Mas eu acho que a universidade é um ótimo caminho pra quem não faz parte da bolha. Apesar de saber que fazer uma faculdade, principalmente uma faculdade de cinema, ainda mais no Brasil, ainda é um grande privilégio. E é por isso também que me irrita muito quando as pessoas colocam como algo opcional e descartável. De fato, faculdade de cinema é algo opcional. Você não precisa fazer uma faculdade de cinema pra trabalhar na área. Agora, descartável não é. Eu não posso chegar aqui e falar se vale ou não a pena fazer uma faculdade de cinema. Porque isso é algo extremamente pessoal, cada um sabe da sua vida, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas o que eu posso dizer com base na minha experiência é que eu sou muito grata por tudo que eu vivi e aprendi tanto na UF quanto graças à UF. Eu realmente tenho muito orgulho de ter me formado lá. Mas, de novo, isso é com base na minha experiência. Eu acho que ninguém que fez uma faculdade de cinema ou que fez a UF vai assistir esse vídeo. Porque mal bem isso aqui é tirando dúvidas que a pessoa já sabe. Mas se tiver alguém aqui, por favor, deixe nos comentários a sua visão, né, a sua opinião, a sua experiência. Porque, de novo, é algo extremamente pessoal. Dito tudo isso, eu espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor, né, que tenha respondido todas as dúvidas. E se ficou alguma, pode deixar nos comentários que eu respondo. E pra quem tá decidido a fazer a faculdade e vai prestar Enem esse ano, boa sorte, gente. É um inferno, eu sei. Mas passa. Eu juro que passa.